Aí, pois, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mais uma vez, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podemos assentar-nos, que o Senhor fale conosco nesta noite. Irmãos, esse texto, como nós sabemos, ele é muito direto, o texto que nós lemos agora, Mateus 6. Então, irmãos, por que o Senhor conclui com esse texto aqui, essa dissertação, Mateus 6,33? Ele diz assim, olha, está falando do versículo 25 até o 32. As ansiosas solicitudes pela vida, é o subtítulo aqui da Bíblia. Ou seja, as nossas preocupações, comer, beber, vestir, com alimento, né? Com as nossas preocupações importantes. Lembrando que nos tempos bíblicos não havia a preocupação com o supérfluo. Não havia as preocupações que nós temos hoje. Naquela época as preocupações da igreja eram diferentes de hoje. Hoje muita gente está preocupado com os likes da vida, quantas visualizações que ele tem nas suas redes sociais, lá no Instagram, quantas visualizações ele tem no YouTube. Então as pessoas estão preocupadas com a sua aparência. Naquela época não era nada disso. Olha o que Cristo disse, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele vai falar das aves, observar as aves, não semeiam, nem julguem celeiro, mas o vosso Pai cuida delas. Irmãos, o Pai vai cuidar de você na sua necessidade importante. Naquilo que é importante para você, pode dizer, Deus vai me dar na hora certa. Você é filho de Deus. E aí ele diz, olha, vai falar sobre o alimento, vai falar sobre as preocupações. Não tem nada das preocupações nossas. Das preocupações eram diferentes de hoje. E muitos dizem que os tempos mudaram, irmãos. E eu digo, muitas vezes os tempos mudaram mesmo. Mudaram muito, muito, muito. Só que algumas coisas mudou para pior. Uma maioria. E algumas coisas mudou para melhor, né? Muitas coisas mudaram para pior. A maldade está imperando no nosso mundo. A maldade está desenfreada. Aqui em Catalão, estado de Goiás, nós podemos andar pelas ruas. Ainda vejo as pessoas andando pela rua com o celular na mão, andando, escrevendo, não está nem prestando atenção. Quem já foi de outra cidade aqui, levanta a mão. Já passou, viajou? A irmã, o esposo do Lucas, cidade grande. Será que uma pessoa lá do Rio de Janeiro, São Paulo, irmão Lucas? Os irmãos, as pessoas que trabalham de Uber lá, que trabalham com aplicativo, elas têm que estar com o aplicativo do celular, não tem? Vem? Sabe o que acontece? Mesmo estando com os vidros fechados, vem alguém, quebra o vidro e pega o aparelho e sai correndo. Então, irmãos, algo piorou para pior. Algumas coisas mudaram para pior, mas algumas mudou para melhor. Eu lembro que quando eu me converti, isso há 30 e poucos anos atrás, Bíblia já era mais difícil. Imagina 100 anos atrás, mas assim era muito mais difícil. Hoje em dia, tem a Bíblia na mão para todo mundo. É barato. Tem a Bíblia no aplicativo também. Não tem desculpa para não ler a Bíblia. Algumas coisas pioraram, outras coisas melhoraram. Mas, irmão, tem uma coisa que não mudou. Essa não mudou, nem vai mudar. Por exemplo, você
sociais, os jovens principalmente, você tem amigos virtuais, não tem? Você tem lá 4, 5 mil seguidores no Facebook, no YouTube, ou sei lá, no Instagram. Você conhece todos eles? Aquilo ali é amigo virtual, né? Você fala com eles de vez em quando. Amigos são diferentes. Agora, irmãos, o relacionamento com Deus não mudou. Só tem uma maneira. Não dá para falar com Deus via Instagram. Não dá para falar com Deus via YouTube. Não dá para falar com Deus via rede social. Não dá para falar com Deus via WhatsApp. Eu postei uma mensagem no WhatsApp, lá no grupo, eu postei isso, postei aquilo. Você não falou com Deus. Só tem uma forma de falar com Deus. Está nesse capítulo. É nesse capítulo aqui. Mateus 6. Essa é a única forma de falar com Deus, não tem outra. Mateus 6. É a única forma que você tem, irmão, para falar com o Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém. Como é que eu falo com Deus? Como é que você fala com Deus? Entra no quarto, fecha a porta. Isso quer dizer que é algo particular, é algo que ninguém pode tocar. Só falamos com Deus através da oração. Deus fala conosco de muitas maneiras como Ele quer, mas a maneira preferida dele é através da Bíblia. É a maneira preferida do Senhor. E tem uma coisa, é a mais segura também. Por que eu digo mais segura? Porque esta nós podemos comparar, nós podemos examinar, e pode não ser fruto da nossa imaginação. Não é baseado no nosso sentimentalismo. Então eu preciso orar e eu preciso ler a Bíblia. Você tem lido a Bíblia, irmãos? Amém. Você tem orado, falado com Deus? Será que você vai para o céu assim? Eu vi o pastor perguntando hoje. Falei assim: olha, você crê que Jesus vai voltar? A maioria diz que sim, né? Aí a pergunta que ele fez é a mais importante: mas você crê que se ele voltar hoje você sobe? Você vai com ele? Se voltar amanhã você está pronto para ir com ele? Ele te leva? Que ele vai voltar, a gente sabe. Lá em Atos capítulo 1. Varões, por quem estáis olhando, esse subiu. Da mesma forma que subiu um dia, ele vai voltar. Então, irmãos, eu preciso saber: se Jesus voltar hoje, você está pronto? Eu estou pronto? Talvez você falar: pastor, você não sabe como é difícil para mim tirar tempo para ler a Bíblia, para orar, né? Você acha que é difícil, irmão? Sua vida é difícil? Respondo para você. A minha corrida, eu sei, mas eu não sei como é que é a sua. Mas eu quero te mostrar a vida do homem que mais foi usado por Deus no Novo Testamento. O homem que mais foi usado pelo Senhor foi também o que mais sofreu. Mas eu não vejo ele reclamando uma única vez. Metade do Novo Testamento foi escrito por ele, mas ele não reclamava. 2 Coríntios 11, 23, nós vemos os sofrimentos do apóstolo Paulo. Esse texto aí, irmão, você tem que ler de vez em quando. Tá? Você precisa lê-lo de vez em quando. 2 Coríntios 11, 23. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Aí agora ele vai relatar um pouquinho da sua biografia como homem de Deus. Verso 24: recebi dos judeus, dos meus compatriotas. Paulo era judeu, ele é cidadão romano,
por direito de nascimento, que um dos seus pais era cidadão romano, então ele nasceu romano, mas ele era judeu. Então, recebi dos meus compatriotas judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Para aqui um pouquinho, vou te explicar. Quantas vezes ele recebeu? Quanto que é uma quarentena? Matemática, gente? 40. Menos 1 é 39. Por que não recebeu 40? 40 era pena de morte. Quando alguém recebia 40 chibatadas, se ele não morresse, o carrasco ia lá e matava ele. Mas geralmente tinha pessoas que antes de chegar a 39 chibatadas, alguns historiadores dizem que lá pela segunda, terceira vez que você ganhava chibatada, o que você tinha no estômago ia embora. Porque perto da ponta era aquele chicote de 3 pontas. Alguém lembra que lá na roça isso? Aquele chicote de 3 pontas com nozinho na ponta? De vez em quando eles colocam um pedaço de osso ali. E Paulo levou 5 vezes. Isso quer dizer que ele levou 196 chibatadas. 96 nada, 55, 25, 24, 20. 196 chibatadas. Dos seus compatriotas, dos seus irmãos. Você acha que tem irmão falando de você? Paulo não tinha irmão falando dele, não. Os irmãos estavam batendo nele, chicoteando ele. Olha o que ele fala. Verso 25. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Não acharam pouco chicote e bater de vara também. Devia ser as varas que ele está falando. Deve ser aquele negócio que a gente usava para bater feijão. Como é que chamava aqui, Murazinho? Tinha 2. O cambão pregado no outro para bater feijão, né? 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, dado como morto. Alguém foi lá e pegou ele, viu que eu estava vivo, levou ele para a cidade, no outro dia estava pregando de novo. 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Algumas versões falam na voragem do mar. Verso 26, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Parece que por onde esse homem ia tinha perigo. Ele ia para a cidade, o trem estava ruim. Ele ia para o deserto, estava ruim. Ele ia para o mar, estava ruim. Todo lugar que ele ia, alguém o perseguia. Sabe por quê? Ele era homem de Deus. Quando você luta contra o pecado, quando você fala a verdade, as pessoas vão sentir alguma coisa, alguma aversão contra você. Hoje em dia o termo que está usando agora é lacrar, né? Não descobri que é essa frescura. Mas naquela época não era lacrar não, irmãos. Era acabar com a pessoa mesmo. Verso 27. Em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Quando ele diz nudez, é que a roupa de cima saiu tudo, ele ficou só, o manto, a capa, ficou só com a roupa de baixo, ficou praticamente nu, sem nada. E ele servia a Deus, era um apóstolo, era homem de Deus. Além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia eu cuidado de todas as igrejas. Verso 28. Isso aí, irmãos, é que é sofrimento. Mas sabe o que esse homem de Deus diz no versículo 30 aí? Olha o que ele diz no versículo 30. Além, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Tudo que ele passou, então, o Senhor sabe qual que é a minha glória? Saber, vou para me gloriar porque eu sou fraco. Porque ele falou para mim, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Eu vou gloriar que eu sou fraco, mas o meu Deus está comigo. Você quer 2 Coríntios 12, 7. Então, irmãos, olha só, Paulo sofreu, Paulo passou dificuldade. Hoje em dia as pessoas entram para a igreja, as pessoas servem a Deus, meu caminho, as pessoas vêm para a igreja, e ele acha que quando ele aceita Jesus como seu Senhor, parece que ele foi lá,
para fantasiar um pouquinho, né? Parece que ele foi lá na loja de varinhas mágicas e ganhou uma varinha de condão mágica, tipo a varinha do Harry Potter. Tudo que ele quer, ele transforma. Irmãos, olha, você serve ao Senhor, não é Ele que te serve, é você que serve a Ele. Você serve a um propósito. Por quê? Porque Ele já serviu ao propósito dele. Ele veio aqui nesse mundo, Ele se fez homem, Ele deu a sua vida por nós, e Ele diz: olha, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, lá em João 14. Então Ele agora está conosco, como Espírito Santo, e Ele está em nossos corações, e agora espera que nós possamos servi-lo, ser útil. Tem gente que acha que ele aceitou o Senhor, não vai passar problema mais. Ele acha que tudo na vida dele Deus vai resolver. E não tem tudo que Deus vai resolver para você, não. Tem coisas que você vai ter que se virar sozinho. Você vai ter que continuar trabalhando. Você vai orar para que o Senhor faça o quê? Que Ele te dê capacidade, que Ele te abra portas. Mas é você que vai na frente. Lembra de Josué? Ser forte e corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Israel. Mas sempre falou assim: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Josué capítulo 1. Não olha para a direita nem para a esquerda. Ser forte que eu sou contigo. Deus não chamou fraco, Deus chamou gente forte. Tem forte? Diga amém. Deus não chamou fraco, Deus chamou gente forte. Deus chamou gente que tem capacidade. Josué ia para a guerra, Josué lutava, então nós temos que lutar também. Tem coisas que Deus vai abrir porta e vai resolver tudo para você, mas tem coisas que Ele não vai fazer. Por exemplo, quando ressuscitou a Lázaro, qual era mais difícil? Dizer Lázaro sai para fora? Quando ele diz Lázaro sai para fora, era ordem para a vida voltar, era ordem para os órgãos internos, que no primeiro dia que a pessoa morre, no final do dia, daí 8 ou 10 horas, os órgãos internos já arrebentou tudo, o fígado incha, a pessoa começa a se deteriorar, no outro dia já está fedendo. Jesus deu ordem, e quando ele falou Lázaro sai para fora, a vida voltou, os órgãos internos de Lázaro voltou, a cor dos olhos voltou, a respiração voltou. Lembra de Ezequiel 37, quando ele profetiza ao vale de ossos e começa a juntar osso ao seu osso? Deus manda ele profetizar de novo, diga que cresçam carne, tendões, pele, e agora ele profetiza o espírito de vida. Quando Jesus fosse ensinado, sai para fora, foi tudo isso de uma vez só, mas a perda ele não tirou. Sabia que o túmulo de Lázaro é praticamente igual ao que Jesus foi enterrado, sepultado? Quando Maria Madalena chegou lá, no primeiro dia da semana, que jeito estava a mesma pedra? Quem lê a Bíblia? Não estava removida? Não estava afastada? Quem afastou ela? Não foi o anjo? Não foi Deus? Por que Deus não fez isso? Porque o homem é parceiro de Deus. O homem é servo de Deus. O homem tem que trabalhar para merecer o milagre. Como é que eu trabalho, pastor? Sendo fiel, orando, buscando e dando a minha parte de contribuição. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, 23. Não, falei errado, desculpa. É 2 Coríntios 12, 7. Para que não me... Isso aqui é o espinho na carne de Paulo. Será? Olha só. Verso 7 de 2 Coríntios 12. Para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Disse-me, a minha graça te basta. Deus falou para ele depois que ele orou 3 vezes: Paulo, para de orar. Preocupa com o espinho, não. Preocupa com a minha graça. O espinho está aí, mas a minha graça também está. Você tem problema, irmão? Tem. Mas você tem a graça de Deus também. Amém? E
Paulo diz: a minha graça te basta, porque o meu poder, verso 9, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí agora que vem o segredo do homem de Deus. É o versículo, é a parte final do versículo 9. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Paulo está dizendo: sabe quando alguém me injuria, quando fica falando mal de mim, me maltratando, eu dou glórias ao meu Deus. Sabe quando eu passo necessidade, e ele passou muito, porque eu sei passar fome. Quando eu sou perseguido, quando a angústia bate, eu dou glória. Sabe por quê? Porque eu sou fraco e Ele é forte na minha vida. Porque Ele diz aqui em 2 Coríntios 11: eu sou de boa vontade, se for para me gloriar, eu vou me gloriar a respeito da minha fraqueza. Vamos parar de reclamar, irmãos. Será que você vai para o céu reclamando assim? Não vou nem falar para o céu, vamos mudar o termo. Será que você vai mudar de vida só reclamando? Quem reclama não sai do lugar, irmãos. Passe a agradecer pelas mínimas coisas, como foi dito aqui. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que você tem. Olha quanto a sua vida é maravilhosa em Cristo Jesus. Comece a agradecer. Paulo diz: Senhor, Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Para de olhar para o espinho, para de olhar para o problema, para de olhar para a falta que você está sentindo. Lembra que eu, na sua vida, sou mais. Deus é mais na sua vida, irmãos. Por que eu não vejo as pessoas glorificando ao Senhor por isso? Lembra quando Paulo diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28? Diante. Ele não estava brincando, não, irmãos. Está falando: olha, tudo contribui para o seu crescimento. Quando você é homem de Deus, se observa. Quando você tem a atenção voltada para o Senhor, você falhou, você errou, você vai fazer que nem Pedro. Pedro negou a Cristo 3 vezes, chorou copiosamente atrás da casa. Não foi fácil para ele. O tempo passou, passaram anos, e de repente ele já estava idoso, e Pedro também foi crucificado. E diz a história que antes de ser crucificado, sabe o que ele falou? Meu Senhor sofreu muito, mas ele não merecia. Ele era Deus que se fez carne. Eu não mereço morrer como ele. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Já pensou? O sofrimento é maior, porque eu não mereço ter uma morte igual a dele. Aquele homem arrependeu. Para de olhar para o espinho, olha para a graça que está em você. Olha que conselho sábio de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6,6. Estou falando muito sobre a vida de Paulo, que Deus falou comigo. Então, Senhor, será que o meu povo vai para o céu assim? Lá em Hebreus 10, 25, não deixei de congregar como costume de alguns. Será que você vai para o céu e para a igreja só quando você quer? Quando sobra tempo? Será que você vai crescer só lendo a Bíblia quando você quer? Será que Deus realmente quer isso para você? Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,6. Paulo falando a Timóteo, jovem: mas é grande o ganho, a piedade com o contentamento, porque nada trazemos a esse mundo. Manifesto é que nada podemos levar dele. No verso 8 ele diz: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Você acha que mesmo que você vai para o céu reclamando? O homem mais usado por Deus no Novo Testamento sabia o que é passar necessidade sem reclamar. Ele falou: Timóteo, eu vou te dar um conselho. A piedade, a bondade, com contentamento é um grande ganho. E ele vai dizer: olha, eu vou te dar um conselho para a sua vida toda.
Não se esqueça, desse mundo nada trazemos e nada podemos levar. O negócio é tão sério, que nem a roupa do seu a sua roupa, a última roupa que você vai vestir na vida, não é você que escolhe, alguém vai escolher para você. Você vai precisar de 4 pessoas para carregar o caixão, e se não tiver ninguém, agora bota no carrinho. Porque agora não precisa de amigo para carregar mais não, bota no carrinho. A coisa está ficando difícil. Você entenda uma coisa, Jó diz, eu não vi nada trouxemos e eu não vi no ventre da minha mãe e não vou dar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Não vou levar nada mesmo. Riqueza minha veio de Deus. E quando Jó disse isso, eu estava falando, olha, os meus 10 filhos que morreram, Deus me deu. Eles são herança do Senhor. Deus me deu eles. E o Senhor tocou, então louvado seja Deus. Isso não é pouca coisa, não está falando quando alguém sofre uma perda financeira e fica chorando pro resto da vida. Não é isso não. Está falando de perder 10 filhos, perder saúde, perder riqueza. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Paulo diz, tendo porém o sustento com que comer, sejamos satisfeitos. Não estou falando para você contentar com o que você tem. Não estou falando para você não buscar uma melhor. Você pode buscar uma melhor, desde que você agradeça a Deus pelo que você tem. Desde que você continue fiel ao Senhor, no seu dízimo, na sua oferta. Desde que você continue fiel ao Senhor nos princípios que Ele te ensinou. Você acha que você vai para o céu, irmãos, sem cuidar da sua família? Paulo deu outro conselho a Timóteo, 1 Timóteo 5,8. Eu sei que muitos irmãos precisavam ouvir isso aqui. Eu sei que esse versículo é pesado, mas vou te explicar o outro lado dele que muita gente não fala. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior que um infiel. Negligenciar a família é dar um pontapé na fé. Quem não cuida da sua família está negando a fé. Pastor, quem quer cuidar da minha família? É a irmã trazer a casa bem arrumadinha, limpinha, almoço, tempo e a hora para o marido, para a família. Não, não é só isso não. Isso é importante, mas não é o essencial. Já contei aqui que no passado, na época dos tempos bíblicos, a mãe era a primeira professora da criança. A mãe ensinava os 10 mandamentos para o filho. Cita o primeiro, ele tinha que citar na ponta da língua, sem saber ler e escrever. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fala o segundo, não terás outros deuses diante de mim. Ele fala, honra teu pai e tua mãe. Lembra que do dia do sábado para o santificar. E vai ia falando, citando os 10 mandamentos, todinho na ponta da língua. A criança tinha que conhecer. Quem ensinava pai e mãe? No primeiro dia de aula, quando ele ia para a escola, para ele ser aceito na escola rabínica, para ser ensinado pelos rabinos, entender a lei e passar a ter um conhecimento maior de tudo, ele tinha que, a primeira prova era oral, era citar os mandamentos. Nossos jovens, alguns deles, se perguntar, irmãos, quantos evangelhos tem? Alguns a falar 5, porque não sabem os evangelhos. Se alguns perguntar quantos livros tem no Velho Testamento, muitos não sabem. Quantos livros tem no Novo Testamento, alguns não sabem. Cuidar dos seus é cuidar das suas obrigações. Cuidar dos seus é ensinar o que é certo, irmãos. Para você que é jovem, cuidar dos seus é você obedecer seu pai e sua mãe. Saiba que seu pai e sua mãe você vai respeitar enquanto vida você tiver. Mas, se você não quer obedecê-lo, você tem que andar pelo seu próprio nariz. Você tem que pagar suas contas, pagar água, luz, telefone, pagar a prestação da casa, do carro. Você tem que se virar sozinho. E você vai honrá-los apenas.
Porque se você está debaixo do teto, aí você tem que obedecer pai e mãe. A Bíblia diz em algum dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, é honrar pai e mãe. Pai e a mãe tem que ser honrados sempre. Seu pai e sua mãe têm defeito, muitos, assim como eu tenho. E eu sei que são muitos. Mas ainda assim, meus filhos precisam honrar os ensinamentos que eu passei para eles. Olha só, irmãos. E eu quero citar só mais uma coisa. Mais uma pequena coisinha aqui entre nós. É 1 Coríntios 11:30. Esse versículo aí me incomoda muito. Me incomodou muito hoje cedo. É quando Paulo dá a instrução da ceia. E ele dá essa sentença aqui. Por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo falava da ceia, muitos estavam participando da ceia, sem discernir, tem que ter discernimento do que estava fazendo. O vinho representa o sangue de Cristo. O pão representa o quê? Representa o corpo de Cristo trespassado na cruz. Eu faço isso para relembrar o que ele morreu na cruz por mim. Muitos estavam esquecendo do sacrifício de Cristo. Paulo falou assim, porque você esqueceu do sacrifício. Você esqueceu do que ele fez por você. Você está esquecendo da palavra dele. Então há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem gente, irmãos, doente no nosso meio. Há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. 3 classes: fracos, doentes e dormindo. Fraco, doente e dormindo. Quem é o crente fraco? Aquele que não ora. Ele vem na igreja quando dá tempo. Hoje era para estar lotado aqui. Nem alguns auxiliares não vieram. Os moçados auxiliares, quando vem no culto de oração, no culto de doutrina, como estão hoje, tem que avisar. Semana só 2 irmãos avisou. Os restos auxiliares não falou nada. Tem gente doente no nosso meio, tem gente fraca. Fraco porque não alimenta. Não alimenta a palavra. Sabe o que Paulo diz aos Gálatas? Leite vos dei a beber, não vos dei comida sólida, porque não podeis suportar e ainda hoje não podeis. Paulo fala em Gálatas 4, meus filhinhos, por quem de novo estou sentindo dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Outro é tão fraco na fé, ou tão menino, Paulo falou assim, eu estou sentindo a dor de parto de novo. Eu estou tendo que alimentar vocês com papinha. Você ainda não está suportando comida sólida. Não dá para comer Paulo falou assim, não posso dar uma comida sólida. Não dá para dar um chambarim para eles, ainda mais. Não dá para dar uma vaca atolada para eles. Não vai dar para dar, porque ainda não suporta. Mocotó então uma puxada, ele fala. Famosa dobradinha, né? Então Paulo falou assim, eu estou dando leite de novo. Tem muito crente fraco, mas tem muito crente doente também. Por que a pessoa adoece? Quais são os sintomas da pessoa doente? Por que ela se adoeceu? Uma das causas é a imunidade que ficou baixa. Por que a imunidade fica baixa, diga? Não é porque a pessoa parou de alimentar? Não é porque ela está alimentando errado? Não é porque tem alguma disfunção no seu corpo? Alguma coisa está errada? Irmãos, o crente só consegue permanecer de pé quando ele está falando com Deus. Eu gosto de Ezequiel 2, que o Senhor fala, filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Ezequiel se põe, mas ele fala, quando o Espírito falava comigo, ele me pôs de pé. Ezequiel simplesmente teve que estar na presença de Deus, para que Deus levantasse ele. Se você não estiver na presença de Deus, Ezequiel 2, 1 e 2, você não vai ser levantado, você não vai ser alimentado como precisa. Quando nós fomos para a igreja, quando nós nos convertemos, na década de 90, final da década de 80, final da década de 80, estava ali, um grupo de irmãos,
E na época, quando era culto de terça-feira, que era culto de doutrina, nós não faltávamos de jeito nenhum. Era eu, pastor Roberto, irmão Nelson, irmão Joaquim, era uma turma muito grande. Irmão Zenildo, irmão Wilson, daquela turma, irmão Micael, que se alimentou. É o mínimo que se desviaram da fé. Só dois que mudou de ideia. Não deixou de ter fé, mas a fé dele me deu uma meia atrapalhada. Pastor Roberta foi presidente do distrito há muitos anos, hoje é vice-presidente do distrito. Manuel Figueiredo e os do Rio. O irmão Zenilton ajuda a igreja em Anápolis como que pode. A família dele já está ajudando bem mais. O irmão Mateus, que é filho dele, ajuda bastante. Então a maioria daqueles que alimentou bem está na igreja até hoje. A maioria de quem se alimentaram bem, meu primo Aziel, pastor de uma igreja muito grande. Então todos que estudavam, que alimentavam, está na obra ainda. Mas aqueles que não se alimentavam, ficou para trás. Que ficou brincando de servir a Deus. Que não iam orar com a gente. Hoje eu vi uma notícia, eu só vi pela metade. No irmão foi para o monte orar. E algum ladrão foi lá e tentou roubar o carro deles. Não é de ver que o homem morreu. Aconteceu alguma coisa lá e o ladrão morreu. Então a gente ia muito para o monte, orava, buscava. E hoje em dia, irmãos, o povo não está querendo nem vir para a igreja orar. Tem muito doente no nosso meio. Mas o que tem de gente dormindo? Pois há muitos que estão dormindo. Vem em Efésios 5,14. Paulo dá uma sentença maravilhosa. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Eu não sei o que você está passando, irmãos, mas eu sei o seguinte: será que você vai para o céu dessa maneira? Será que nós vamos estar na glória com o Senhor desse jeito? Será que não dá para nós melhorar a nossa fé? Orar um pouquinho mais, frequentar mais os cultos. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. O mesmo apóstolo Paulo diz isso. Pessoal, pastor, estou custando carregar a minha. Nem está vendo como é que eu vou carregar do meu irmão? É só na oração. É só orando. A Bíblia diz: muito pode a oração do justo. Em Tiago 5. A oração do justo pode muito em seus defeitos. Você ora e você não tem ideia do poder que você gera no céu. Como Deus pode transformar a vida de alguém através da sua oração. Então, nós vimos aqui a história de um homem que soube sofrer. Mas não porque ele quis, porque perseguiram ele. Eu ainda nem falei que Paulo, ele morreu decapitado por Nero. E ele mesmo profetizou a sua partida em Filipenses 3. Ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada. E ele vai além, não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a vida do Senhor. Tem uma coroa preparada para você. Mas para você recebê-la, você precisa de aproximar mais de Deus. Nas Eufonias 3, o Senhor fala: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Deus está aqui nessa noite. E eu não sei o porquê que você está aqui hoje, mas hoje Deus vai resolver o seu problema. Deus está falando: meu filho, para de olhar para o espinho e passa a olhar para a graça. Para de olhar para o problema e olha para a graça. A graça é maior. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando alguém falar que você é fraco, dá glória a Deus. Mas é fraco no sentido, não que você é fraco como Paulo diz. O fraco dele aqui é outro.
É fraco no sentido de ser humano, ser limitado, mas saber que o seu Deus é poderoso. Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já o fraco, Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 30, é aquele que não ora, aquele que não lê a Bíblia, aquele que simplesmente vem à igreja quando dá. Ele não tem compromisso com o Senhor. Então ele é fraco. Vamos ficar em pé.